Olá, meu nome é Ana Carolina de Jesus Santos, mais conhecida nas redes sociais como Carol Santos. Hoje eu tomei a iniciativa de contar para vocês a minha história, né? Que eu venho procrastinando esse vídeo há anos. Que para todo mundo que eu conto a minha história, o que eu vivi, a minha infância, como que eu superei, eles me dizem: sua história é um livro, sua história precisa ser escrita para inspirar pessoas. E há muitos anos eu venho procrastinando mesmo, evitando. E aí hoje eu tomei essa iniciativa de contar para vocês a minha história. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que o único e exclusivo objetivo de eu contar essa história é que as pessoas venham se inspirar e procurem o autoconhecimento de si mesmo. Procure entender tudo que você vive, para que assim você tenha uma conclusão de quem de fato você é e qual é o seu objetivo nesse planeta. Foi assim que eu me encontrei. Quando eu passei a examinar minha história, comecei a olhar para dentro de mim, o meu ser, o meu íntimo, e aí eu evoluí conforme foi me dado a oportunidade, né? Então, assim, eu conto essa história para que sirva de inspiração, não por vitimismo, não para dizer, que coitadinha, nossa, não. Eu quero que quem assistir esse vídeo veja em mim uma pessoa que superou todos os seus obstáculos e dificuldades da vida, em todos os quesitos de se viver, em todas as partes, em todos os ciclos familiares, ciclos de amizade, ciclo de empregos, tudo. Eu superei tudo e venho superando, né? Porque afinal de contas ainda estou aqui. E o único objetivo é evoluir. Então vamos lá, esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou fazer cortes e quem tiver interessado, né, vai assistindo a sequência dos cortes, tá bom? Então vamos lá. Já me apresentei e quero dizer para vocês que eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de abril de 84. Nasci, segundo me informam, eu nasci prematura, de 7 meses, devido a um aborto provocado. A minha mãe era uma garota de programa e tentava viver a vida dela da maneira que ela achava melhor naquela época, né? E eu entendi muito a minha mãe, depois de tudo dessa avaliação, eu entendi tudo. E aí a minha mãe me teve na cidade do Rio de Janeiro. E acredito eu que quando eu tinha 2 anos, ela viajou para o país do Uruguai, na cidade de Montevidéu. Por que acredito eu que eu tinha 2 anos? Porque eu tenho flashes de memória, assim, algumas coisas assim na minha memória de quando nós estávamos viajando pelas estradas de carona com caminhoneiros. Então acredito eu que eu tinha uns 2 anos, no máximo. E aí nós chegamos na cidade do Montevidéu. E lá, pelo que eu me lembro, gente, são memórias minhas, ninguém me contou. Algumas coisas uma pessoa me contou, outras coisas é minha memória. Eu lembro que minha mãe saía todas as noites e me deixava em um certo lugar com um pão, que lá eu acho que é muito comida típica de lá, do Uruguai, da cidade de Montevidéu.
que era um pão de sal, né, pão francês, com uma linguiça dentro. Eu me lembro disso e eu me lembro perfeitamente do sabor da linguiça. E era todas as noites eu comia isso e ela chegava pela manhã. Foi indo, até que um dia ela não veio nem à noite, nem pela manhã. Não veio, não aparecia. E quando foi no Natal, não me lembro de que ano, eu acho que eu ia completar 3 anos já. Acho que deveria ser 86, 85, 86, eu ia completar 3 anos. Chegou um pessoal do consulado do Uruguai, lá onde eu estava, e eu não vou revelar o nome da pessoa, porque é uma pessoa muito especial para mim, e é uma pessoa, enfim, que não é bom eu divulgar o nome dela, mas assim, eu chamava ela de Tia Teca. E essa pessoa chegou na porta desse lugar com o urso, um urso vermelho e branco, e me levou até um determinado lugar que eu acreditava ser, acredito que poderia ser o consulado, né, do Uruguai. E lá eles resolveram que eu iria para casa dessa minha tia Teca, porque ela era brasileira. E como eu já estava na idade, completando quase 3 anos, eu já falava castelhano. Como ela era brasileira, e a funcionária dela era brasileira, eles preferiram que eu fosse para casa deles para eles me ajudar com a língua, né? E aí entraram em contato com a minha avó aqui no Brasil, só que eu e minha mãe tínhamos perdido todos os documentos, estávamos sem documentos, e aí eles entraram em contato com o consulado aqui e tal, aqueles trâmites e aquelas coisas burocráticas de leis, né? E consulados, que eu não sei explicar bem. E aí acharam minha avó, só que a minha avó levou praticamente 1 ano para provar que era minha avó, porque nós sabemos que as leis desses países lá fora são mais rígidas. Naquele tempo não tinha tanta tecnologia como hoje. Eu acho que tudo isso dificultou. E por minha avó também não ter leitura, minha avó analfabeta e tal. E nesse 1 ano eu vivi no apartamento dessa minha tia Teca. Ela trabalhava no consulado do Uruguai e eu ficava lá esperando, né? Até o dia que eu pudesse vir para casa, para o Brasil, para casa da minha avó. Fiquei lá esse 1 ano com ela. Nisso, ela se apegou a mim e eu me apeguei a ela. Ela não tinha filhos, a família dela era de Recife. Não vou entrar em detalhes, porque eu não sei o alcance desse vídeo, eu não quero ter problema com ninguém. Então, foi isso que aconteceu. Todas as minhas férias... Não, eu já ia pular. Aí chegou o dia que eu precisei voltar para o Brasil. E aí, conheci a minha avó, que eu não conhecia. E ela fez o pedido à minha avó. Eu posso adotar sua neta, ficar comigo, eu não tenho filho e tal. Minha avó recusou. Disse que não. Mas aí ela foi orientada, né, pelo meio jurídico, que ela poderia manter contato comigo até a idade que eu poderia fazer a escolha de quem eu queria ficar. E assim ela fez. Eu vim para o Brasil, morar com a minha avó, e ela mantinha contato e dizia que todo mês eu tenho uma maleta com todas as cartas, todos os comprovantes que ela mandou. Ela mandava um salário mínimo para mim em dólar. Naquele tempo, gente, não tinha esses trâmites bancários, né? Ela mandava dentro de um papel carbono. Eu tô dando detalhes para vocês não acharem que é uma história fantasiosa, que parece ser,
Mas não, foi verdade. E eu estou resumindo muitas coisas aqui para vocês. Ela botava dentro de um papel carbono, dentro do envelope de uma carta, esse valor em dólar. Chegava aqui, minha avó ia no banco e trocava pelo dinheiro do Brasil naquela época. Que no início era cruzeiro, depois passou a ser o real, né? Que eu acho que o real, o cruzeiro em 87, 88 ainda era cruzeiro, acredito eu, né? Então, e nisso foi. Só que aí que começou o meu dilema e o meu sofrimento. Até essa ocasião, eu não sabia de nada a respeito da minha mãe. E eu chorava muito, porque para mim, a minha família era minha mãe. A única pessoa que eu conhecia era a minha mãe. E aí eu chorava muito, né? Esperneava muito. E minha avó, despreparada, mentalmente, psicologicamente, chegou para mim um dia, né? Eu já com 4 anos, eu falava assim, que eu chamava minha mãe de Inha. Inha, cadê Inha? Eu ficava assim, cadê Inha? Eu quero ver Inha. E aí minha avó disse assim, você não sabe não? Não te disseram não que sua mãe morreu? Me falou assim. E eu me lembro exatamente o sentimento que me deu naquele dia. Eu tinha apenas 4 anos, mas eu senti algo assim, como que meu mundo de fato acabou. Eu naquele dia eu entendi que meu mundo acabou. E nisso começou meus traumas, minha avó totalmente despreparada. Hoje, com 41 anos de idade, eu entendo que minha avó tem transtorno de narcisismo, sociopata, uma pessoa fria, gelada, zero sentimento. Então, vocês imaginem o que eu sofri. Eu apanhava muito, tomava muitas surras. E não era porque você é traquina, porque você desobedeceu. Não era. Era porque eu lavei um prato mal lavado, era porque eu varri uma casa mal varrida, era porque eu lavei a roupa e não enxaguei direito. Eu tomava muitas surras, muitas surras. O dinheiro que a minha tia Teca mandava, ela pagava um colégio particular para mim. Só que não era o colégio top como a minha tia Teca queria. É um colégio particular, mas não era tão top como ela queria para manter o meu bilíngue, né? E eu me lembro que a farda do colégio era uma bermudinha com uma camiseta. E eu tinha vergonha, porque eu só ia toda marcada. Tinha muita vergonha, que eu só ia marcada, os braços marcados, as pernas marcadas, de porrada. E aí, um dia o diretor chamou ela, falou, Dona Ana, o que é isso? Por que essa criança chega aqui todo dia assim? Porque você não sabe quem ela é. Quer conhecer ela? Bote ela dentro da sua casa. Ela só quer me incriminar tudo porque o narcisista, ele faz da vítima, ele faz da sua vítima, que a sua vítima que é o mal, que é a má pessoa, né? O narcisista faz isso. Ele transfere o que ele é para a pessoa, para a sua vítima. E aí era isso, a minha vida era essa, porrada, porrada, porrada. Tinha que fazer as coisas. E aí na minha lancheira só ia pão passado manteiga. Eu morria de vergonha. Morria de vergonha. Porque na minha lancheira só ia pão passado manteiga. E eu via as outras crianças com todos os lanches na lancheirinha. Então eu fui crescendo nesse ambiente agressivo. Imaginem você. Hoje eu sou vó. Hoje eu sou vó. Vocês estão vendo aqui essa criancinha lindinha aqui, piquititica? É o amor da minha vida. A minha netinha. Aqui é a minha outro amor da minha vida, que é a minha filha. Meu filho, o do meio.
né? Que ele é autista, e o mais velho é a minha nora. Faltou o meu amor, que é o meu marido, que nessa foto aqui ele não está. Mas é o amor da minha vida, meu esposo, é um presente dos céus na minha vida. Então, eu vivi isso com a minha avó. Eram pouquíssimos momentos de risos, de alegria e tal, pouquíssimos. Porque ela parecia que só vivia com raiva, com ódio. E quando eram as minhas férias escolares, eu viajava para Recife, que era o mesmo período de férias de trabalho da minha tia Teca. Eu ia para Recife. Chegava lá, vocês podem me perguntar, por que você não falava lá com sua tia o que acontecia de fato? Gente, às vezes eu não olho para a câmera, é porque eu tô gravando de 2 lugares. Aí eu fico assim meio que perdida com os olhares. Mas eu não contava, porque para uma criança cheia de traumas, quando ela é ameaçada, ela acredita. Então eu sofri ameaças do tipo, ó, se você vai, mas se você contar o que acontece aqui, você nunca mais você vai. Era a ameaça que eu recebia. E a ameaça para uma criança, ela acredita. Ela acredita. É por isso que existem muitos abusadores de crianças dentro de suas casas, porque eles ameaçam as crianças e as crianças realmente acreditam que eles podem fazer isso, porque ela já sofre o mal deles. Então, para a criança vai dizer assim: poxa, se ele já é tão mal comigo ao ponto dele fazer o que faz, ele vai ser mal ao ponto de fazer o que ele está me prometendo. A criança pensa exatamente assim. E aí eu não contava. Não contava. É lógico, né, que quando chegava o período próximo de eu viajar, eu não apanhava, para não ficar marcas, né? Era um beliscão, era um cascudo. E aí chegou um dia que eu comecei a fugir de casa. Vou contar exatamente o que aconteceu para eu fugir de casa. Cansada de levar pão com manteiga para casa, eu sabia onde minha avó guardava o dinheiro em espécie. E eu fui lá e peguei na época, era R$ 100. Que hoje, naquela época era R$ 100. Esses R$ 100 hoje seriam uns 1.000, R$ 2.000, né? E aí eu fui no mercado e comprei pipoca, comprei biscoito de chocolate, comprei um radinho Walkman, que naquela época era o iPhone de hoje, né? Aqueles Walkman de fita que você botava assim, aquele negoção assim. Comprei aqueles joguinhos de encaixe, que era a última moda naquela época, né? Aquele joguinho de videogame. Comprei tudo que eu achei que eu tinha direito de ter. E quando cheguei em casa, o diretor da escola estranhou eu chegar na escola cheia de coisa, chamou minha avó e falou com ela: dona Ana, o que aconteceu? Porque ele tinha me perguntado: Carol, que dinheiro é esse? Eu falei assim: é a minha mesada. E de fato eu não menti. Era a minha mesada que a minha tia Teca mandava para mim. E aí ele falou: mas é muito dinheiro, você tá gastando assim e tal. Aí chamou a minha avó, preocupado, lógico, né? Qualquer pessoa faria isso. E aí, meu irmão, aí pense numa pessoa que ficou enfurecida. A minha avó, ela é viva até hoje, tá com 93 anos. Até hoje ela fala disso. Até hoje ela fala disso. E aí, ela pegou tudo que eu comprei, levou para casa. Eu tomei uma surra com um pedaço de madeira. Eu tinha entre 8 a 9 anos de idade. E eu era muito magrinha. Eu tomei uma surra com um pedaço de madeira
que naquele dia eu resolvi fugir de casa. Fugir de casa, que eu não aguentava mais, sabe? Fui pra rua e ela mandou me procurar, botou minha foto. Eu tenho até uma foto de jornal, que com o tempo eu vou botar aqui para vocês verem, uma recortagem de jornal, que o título foi comprar pão e fugiu, ou fugiu com pão, um negócio desse. E aí me encontraram, né? Eu tava na rua mesmo, aí me encontraram, aí eu voltei, mas eu tava disposta a não querer mais viver aquilo, aí eu tomei outra surra. Aí nisso, minha tia, que era a irmã da minha mãe, filha da minha avó, me levou para casa dela. Só que a minha tia também era e foi vítima da minha avó e aprendeu muita coisa ruim com a mãe. A minha tia hoje não está mais entre nós. E pense numa pessoa que eu sinto falta. Sinto muita falta dela. Muita falta. E aí, fui morar com a minha tia. Parece que meus problemas triplicaram. Porque era incrível que tudo que eu fazia, ela interpretava como se fosse algo para acabar com ela. Sabe? Tudo era pirraça. Se eu ia fazer um dever de casa que eu não entendesse e tal, é porque eu era pirracenta. Se eu passaria uma roupa mal passada, era porque eu era pirracenta. Eu me lembro de uma vez que ela deixou um frango para eu tratar e eu nunca cortei frango. Ela queria que eu fizesse algo que eu nunca fiz. E eu vou dizer para vocês, eu tinha muito medo da minha tia. Até adulta, até depois que eu tive filhos, eu tinha medo dela. Medo mesmo. E aí, depois vocês vão entender por que eu sinto falta dela. Eu não sinto falta dessa parte dela. Depois, com o passar do vídeo, vocês vão entender. E minha tia era muito fria também. Ela tinha um olhar frio. E eu fui morar com ela. E simplesmente eu era uma criança que eu não dormia. Você sabe o que é uma criança de 9, 10 anos não dormir? Eu não dormia porque eu tinha certeza que ela ia me matar dormindo. Devido à raiva que ela expressava pra mim. Sabe? O ódio me batia e dizia assim, eu não tive filho. Sua mãe morreu, era pra ter levado você dentro do caixão. Eu não tive filho pra estar me acabando com os filhos dos outros. Era isso que eu ouvia. E ela expressava muito ódio no seu rosto, no seu olhar. E eu vivia, sabe, sem ter amor de vó, sem ter amor de uma tia. Ela fazia meus aniversários, mas festejava. Mas pra mim aquilo não valia de nada. Ela comprava tudo do bom e do melhor pra mim, festejava meus aniversários, mas pra mim não valia de nada, porque ela queria me apresentar para os amigos que ela vivia, que ela tinha uma sobrinha que era bem cuidada, que vestia bem, vestia marca, né? Tinha todos os aniversários festejados e tal, mas o principal eu não tinha. Que era o amor, o carinho. Falar disso pra mim é complicado, é difícil, mas eu vou tentar. Chega a me engasga. Mas eu apanhava muito por qualquer besteira. Um dia eu perdi a chave, indo pro colégio, perdi a chave. E aí todos os vizinhos, minhas colegas ali, que estavam ali ao redor, falou com ela. Fulana, não precisa bater nela, qualquer pessoa perde a chave. Não, ela faz isso para me pirraçar. Ela faz isso para me matar, para eu infartar. Ela vai apanhar sim. Os vizinhos já não aguentavam mais interceder por mim. Voltando ao assunto do frango, né, que eu
botei outra coisa em cima, ela tinha uma vizinha lá, e como eu ficava trancada, não podia abrir a porta para ninguém, a não ser na hora de eu ir para a escola e voltar, eu pedi para essa vizinha cortar o frango para mim. Eu falei assim, eu corto esse frango para mim, porque senão minha tia vai me bater quando chegar. Aí eu segurava a bacia assim, que eram as grades, aí eu segurava a bacia assim, a vizinha botou as mãos por dentro da grade e cortou o frango todinho para mim, assim, pela grade, eu segurando. Aí eu perguntei a ela, como é que eu faço? Aí ela pegou e falou, você bota esse tempero, faz assim, faz assado, tal, não sei o que. Pronto. Nesse dia, porque eu tive auxílio da vizinha, a comida saiu excelente. Mas no outro dia, a vizinha não estava em casa para me ajudar. E eu fiz da maneira que eu achei que era. Então saiu horrível. E aí ela disse, você faz essas coisas para me pirraçar. Como é que naquele dia você fez direitinho e hoje... E eu não podia de jeito nenhum dizer que eu tinha incomodado a vizinha para fazer aquilo, porque a minha surra seria dobrada. Então eu preferi apanhar por eu ter feito errado do que apanhar em dizer que eu pedi a vizinha para fazer, entendem? Que a minha cabeça ficava assim. Eu ficava o tempo todo nessa preocupação de eu não apanhar, de eu apanhar menos. E aí, tomei uma surra. E o pior das porradas, eu vou dizer para vocês, não era as porradas em si, os machucados, né, os murros, os cascudos que eu levava na cabeça. Era aquilo nunca ser transformado ou transfigurado em um gesto de carinho, em um gesto de amor, em um gesto de me desculpe, eu me excedi, não era para eu ter feito isso, sabe? E as palavras doíam muito. Esse negócio de dizer, por que você não morreu junto com sua mãe? Por que você não foi no caixão junto com sua mãe? Isso me traumatizou muito. Até o dia que eu resolvi, eu tinha exatamente 10 anos, acabar com aquele meu sofrimento. E eu tomei veneno para morrer. Eu não aguentava mais. Mas ainda assim, no meu pensamento, eu queria deixar ela livre. Livre de mim, né? Porque eu entendi naquele ambiente que eu era o problema. Então eu disse assim, hoje esse problema para ela vai acabar, não vai existir mais. Ela não vai ter ninguém mais para bater. Eu fui em cima do guarda-roupa. Tinha um veneno de rato, eu sabia que tinha, porque morávamos com casa com quintal e ela morria de medo de rato. Eu fui, botei num copo e abri a geladeira. Quando eu abri a geladeira, não tinha nem água e nem suco na geladeira naquele dia. Só tinha leite líquido. Vocês acreditam? Hoje eu entendo, né? Mas naquela época eu não sabia do que nós sabemos hoje. E eu enchi o copo de leite e joguei o veneno dentro e misturei e bebi. E adormeci num sofá. Quando eu acordei foi com ela chegando do trabalho. E me batendo porque eu não tinha feito nada. Eu não tinha lavado o prato, eu não tinha varrido casa, eu não tinha feito nada. Porque é importante para ela, era isso. Ela era chegar e ver a casa dela limpa. E como qualquer criança, eu comentei isso com uma coleguinha minha lá, uma vizinha que eu tinha. Comentei que eu tinha feito isso. E lógico, a menina, né, ficou preocupada com a situação e contou pra mãe. Aí a mãe contou pra minha tia. E aí, pronto. Aí ela disse que não queria mais ficar comigo, porque eu quero botar ela na cadeia, eu queria botar ela na cadeia, que o tempo todo a pessoa
no seu ato de egoísmo, só acha que o outro quer prejudicar ela.